novo, hein, Paquito? Você tem amante ou não? Eu não. Não Dá um vale a trabalho, pena, né? Não, pelo amor de Deus. Gente, Ai, dá um gente, trabalho ter uma já mulher é só, complicado, ter um não é? homem só. Eu não sei porque esse falo. pessoal fica complicando, né, e tal. Não tem porquê. E também gente que separa e fica toda hora casando, tipo, é a mesma coisa. Tipo, todo mundo tem defeito. Mas o né? meu relacionamento é meio diferenciado, né? Por quê? Porque ele não é fechado, né? Moderno. Temos isso. Isso é uma boa dúvida, hein? É, então. Relacionamento aberto cara. ou semi-aberto, como que faz? O poliamor ali. É, né? porque aí como ficam os direitos? Porque, por exemplo, mas casamento também, se casasse, você ia manter isso. Sim, sim. Provavelmente. Sim. Eu tenho E aí? amigos, inclusive, que são casados abertos. E aí? Como ficam os direitos? A gente não tem uma regulamentação ainda pro trisal ali, né? E outra coisa que não pode são uniões estáveis simultâneas. Então não dá pra esse homem ter uma união estável com ela e com a outra. Então assim, não temos uma Então, regulamentação na verdade, nesse sentido. mesmo que eles tenham uma relação aberta, a relação principal é essa, e os direitos é ele e a mulher dele. Sempre vai ter uma ali pra ser a primeira, pra É. ter direitos. Mas isso com certeza vai mudar e vai mudar rápido. Porque mesmo? já tá, né, bem comum isso. Como você falou aí da relação aberta, eu fiquei sabendo aí de uma moça do Instagram que tá viralizando que ela apareceu numa reportagem que ela tem 2 maridos. Assim, assume, não é casado porque daria bigamia, não pode, mas mora junto com os 2. E aí, perguntando pra ela como que começou, eles decidiram abrir a relação, ele quis abrir a relação. E aí, na verdade, né, o tiro saiu pela culatra, porque foi ela que arrumou um novinho lá, apaixonado por ela, e ele não queria se separar. Aí ficou os 3, eles saíram nas fotos, assim. É? Ai, uma graça. Moderno. E aí os 2, na teoria, têm direito? Tem o primeiro. O segundo, é? o segundo, mas isso vai mudar com certeza, porque isso porque- vai mudar, mas a princípio, assim, não teria direito, não teria como reconhecer a união estável, 2 uniões estáveis. A tendência vai ser reconhecer essa união estável dos 3, mas não reconhecer 2 paralelamente. Eu vi alguma pergunta, não sei se, doutor, você lembra, alguma coisa de meu marido não transa comigo não sei quanto tempo, se tem direito... 2 anos. Como que era essa Se história? ela podia pedir anulação do casamento. Então, antigamente tinha essa história de, não consumou o casamento, então pode anular. Então, assim, se ela nunca fez sexo, se ela se casou e esse marido nunca fez, pode até entrar ali na situação de erro em relação à pessoa. E o erro em relação à pessoa é um motivo que pode anular o casamento. Mas com 2 anos de casamento, com certeza, né, agora eu acho que não tem mais. Então, aí é melhor divorciar mesmo do que anular. Anular não tem como. Entendi. Fala, Paquito. Ó, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Eu sou filho bastardo, Ou Mas- seja, de uma relação... Fora do casamento, Fora do né? casamento, é. mas meu pai me registrou. Eu tenho direito à herança? Não existe isso hoje, filho bastardo, filho legítimo. Filho é filho. Filho é filho, né? E não tem diferença, então vai ter direito exatamente como os outros filhos aí do outro relacionamento. Da parte desse pai, vai ser dividido em partes iguais. Antigamente tinha isso de filho legítimo, né? E legítimo, hoje em dia, a lei não faz nenhuma diferença. Entendi. Tem uma aqui que é boa. Se pode o homem ou a mulher... a mulher pode mudar o regime do casamento secretamente sem o consentimento do marido? Não existe isso. Né? Não, e aí teve essa, e depois teve uma lá no que eu respondi nos stories, perguntando se podia mudar secretamente ainda pra comunhão universal de vez. Eu falei, não, né, amiga? Aí você só quer demais, né? Não. Não existe isso. Não, é possível mudar, mas tem que ser judicialmente. Só consegue judicialmente, não consegue ir lá no cartório mudar. É só pela justiça mesmo. Entendi. Ó, tem uma dúvida aqui que muitas mulheres aí devem ter, inclusive conheço algumas aí que talvez tenham essa dúvida. Que é o seguinte: o marido não tomar banho todo dia é aceito como motivo no divórcio? É duro, né? Imagina. Mas Já assim, pensou que nojo? Pois é, né? Coitada dela. Mas eu acho que ela tava ali tentando cavar um motivo pro divórcio. É. E hoje não tem que ter motivo. Você pode se divorciar sem nenhum motivo. Você pode chegar, eu quero me Porque divorciar e antigamente ponto. precisava ter motivo? Sim, antigamente você tinha que primeiro estar separado de corpos, depois dessa separação, aí que você ia ter o divórcio. Então, assim, não podia, tinha que ter uma justificativa, culpa. Hoje em dia, não, você divorcia, você não precisa falar nada pra ninguém. Então, essa amiga aí, ela tá porque ela quer. Exatamente. Ainda pode divorciar, ainda mais um Não é homem por causa do banho, fedido, né? Pelo amor de Deus. Fedido não, ainda, credo. Aquelas unhas sem cortar do pé. Credo. Chulé. Chulé. Fazendo Borda, curva assim, né? borda recheada da Ah, perna. não. Não, Enfim. credo, não dá. Fala.
Tem uma pergunta aqui que também é uma dúvida minha, hein? A partir de que momento os pais são obrigados a dividir os bens com os filhos? É aquilo que eu falei da herança de pessoa viva, não tem momento nenhum, né? O que pode acontecer A gente tava falando disso, Paquito. Não tem. Não existe. Quando se separa, quando, né, os dois estão vivos, por exemplo, se acontece o falecimento de um deles, aí o patrimônio vai para aqueles filhos, a metade do patrimônio, o que eu acho uma sacanagem, por exemplo. Com outro vivo ainda? É assim, você é casado, se você fosse casado em comunhão parcial com a sua esposa. Meus pais são comunhão parcial. São total, comunhão universal. Então, em caso de falecimento de um deles, a metade do patrimônio deles vai para os filhos. Não fica pro que... Não, acredita. Nossa, que eu acho isso muito chato. Não fica. Sentido. Não faz sentido, porque o que eu falo? Às vezes eu sempre falo o nome da mulher. A mulher já tá numa idade que já não pode mais trabalhar, se inserir no mercado de trabalho. Ela vai perder, além de tudo, de perder o grande amor da vida dela ali, ela vai perder metade do patrimônio. Então, por exemplo, se eles vivem de uma aplicação lá que ela tem no banco, eles têm no banco, vai diminuir pela metade, porque vai ter que dar para os filhos. Então, eu sempre recomendo que os dois, né, façam um testamento, porque em testamento a pessoa pode dispor de metade do patrimônio dela para quem ela quiser. Então, aí, no total ali do casal, em vez dos filhos ficarem com 50% do patrimônio, eles vão ficar com 25%. Mas não tem como deixar todo o patrimônio só para um deles. Entendi. Tem uma dúvida aqui legal também. É o seguinte, meu ex me deve pensão há anos, só que agora ele tá preso. Eu posso um dia receber tudo que ele me deve atrasado? Como que é o esquema? Pode, assim, funciona assim. Até a criança fazer 18 anos, você tem direito de receber todos os atrasados. Aí depois dos 18, só os 2 últimos anos. Mas pode, se existe uma pensão, uma ação já, uma decisão judicial falando da pensão, pode. O que não pode é aquela mãe que nunca foi atrás da pensão e vai entrar na justiça falando, não, eu quero desde quando o neném nasceu. Não tem. É só depois que entra com a ação. Entendi. Tenho uma união estável e sem filhos. A sogra fica jogando na minha cara que quando meu marido falecer, ela tem direito à metade da minha casa e vai me colocar na rua. O que eu faço? É uma outra situação que, quando não tem filhos, em caso de falecimento, por exemplo, se você fosse comunhão parcial, não sei se vocês têm filhos. Tem filho. Mas se não tivesse, sua esposa falece. Quem teria direito à metade do patrimônio de vocês seriam os pais dela. Ah, é? Então, assim, tem nada a ver isso, né? Mas teria direito. Só em relação à casa, que a viúva pode continuar morando pelo resto da vida sem ter que pagar nada para herdeiro, sem ter que pagar nada para ninguém. Mas se ela resolver vender a casa, ela vai ter que pagar para sogra, sim. Entendi. Fala.